Bom dia, amados, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui na nossa transmissão online do culto da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, São Pedro Aldeia, Rio de Janeiro. E chegamos aqui nessa manhã de domingo, dia 21 de fevereiro. O ano já está passando rápido e é uma alegria ter você aqui conosco nessa nossa transmissão aqui de São Pedro Aldeia. O dia aqui está nublado, né? Uma temperatura amena, agradável, um calorzinho mais ou menos básico, mas todos são bem-vindos. Estou vendo a Maiana entrando, bem-vinda, Maiana, estamos aqui juntos, né? Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o seu nome, vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã e espero que você se alegre em Deus, esteja atento àquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Eu quero iniciar essa manhã cantando o hino de número 170, hino 170 de nossos Salmos e Hinos. Eu estou criando um santo hábito de usar o tereré. O sul-mato-grossense gosta, o paranaense gosta, faz bem para a saúde. Hino 170 de nossos Salmos e Hinos, que tem como título Careço de Jesus. Então vamos aqui meditar, cantar, orar, buscar a Deus. Todos são bem-vindos. Estou vendo aqui a Adriana chegando. Fala, Adriana, minha vizinha preferida. Muito bem, vamos cantar. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, vem dar-me ao coração o gozo de viver em santa retidão. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas ou na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Amém. Vamos orar.
Nosso Deus, bondoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, reunimos-nos aqui nessa manhã de domingo. Ó Deus, obrigado pela noite que Tu nos deste de repouso, de descanso para muitos. E Te agradecemos as bênçãos que foram renovadas sobre nós nesta manhã. Nós carecemos de Ti, Senhor, nós carecemos do Teu amparo, carecemos da Tua ajuda. Então, nesta manhã, nos achegamos aqui como povo Teu, povo que o Senhor mesmo escolheu para si, e pedimos a manifestação da Tua graça e do Teu carinho sobre as nossas vidas. Ó Deus, intercedo agora pelas pessoas, pelos lares que abrem as suas portas para essa transmissão, tanto agora quanto depois, em outros momentos. Ó Deus, que esse tempo seja um tempo, ó Deus, profícuo, seja um tempo abençoador na vida de cada um de nós. Recebe o nosso ajuntamento, nos abençoa, perdoa as nossas falhas, limitações. Ó Deus, fala ao nosso coração, aquece a nossa alma. Jesus, recebe, pois, ó Deus, esse tempo que teremos com a Tua palavra, que Tu possas nos instruir e fazer nova todas as coisas em nossas vidas. Pedimos assim a Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estou vendo aqui a jovem Luíse, né, com a sua tropa. Bem-vinda, Luíse. Estou vendo aqui o Gilson da Alceni, a irmã Marinete, a paz do Senhor, Marinete, muito bem, a Rosilene, a irmã Rosane, Diácono Berto, irmã Luísa, estão bem, né? Ah, muito bem, Dona Lisete está aí também com a gente, a paz do Senhor. Que bom que vocês estão aqui. Dona Vânia, Marilda, o irmão Delmi, Samuel, todos aí com a gente, aqui nessa manhã. Damos as boas-vindas a todos. Meu diácono Cristiano, todo firme aí? Muito bem. Maiana, Pai do Senhor, isso, que bom, coisa boa. Dona Vânia Dias, chegou aí, Dona Vânia. Que legal. Deus abençoe a todos vocês, a paz de Cristo, todos são bem-vindos. Em nome de Jesus. Muito bem. Dona Elis, Rebeca, Hildebrando. A paz do Senhor, minha querida. Kátia, bem-vinda. Os meninos, cadê eles? Cadê vocês na lista do culto logo mais? Hein? Espero vocês. Vamos meditar na palavra do Senhor, lê-la em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, nós iremos ler os 12 primeiros versículos. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que Jesus abençoe-nos com a palavra lida aqui nessa manhã.
Irmãos, temos compartilhado algumas meditações no livro de Tiago, isso já de algumas manhãs, nos últimos domingos. A gente tem se debruçado aqui no livro ou carta de Tiago. A tônica que preocupava ou preocupante nos escritos de Tiago é, entre outras questões, orientar os seus leitores a um nível compatível, nível de vida compatível ao Evangelho de Cristo. Recapitulando, ele trata sobre alguns temas, tipo, o viver do crente perante as provações, o viver do crente de forma espiritual, com sabedoria, o viver do crente balizado pela palavra, que é a fonte da vida, né? Que é aquilo que, de fato, define, orna, orienta a vida do crente. O viver do crente perante a diversidade de pessoas, como é que esse crente deve se comportar diante de pobre e rico, diante das diversidades sociais, como é que o crente deve fazer. E o viver do crente com respeito à fé e às obras, né? Fé e obras. Então, como que o crente deve entender essas coisas e como o crente deve se proceder perante o assunto fé e o assunto obras. Então, até agora, a gente tem visto que Tiago ele tem tratado em sua carta, principalmente nos textos que lemos e estudamos até agora, sobre essa qualidade de vida, essa vida compatível ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Certo? E agora ele detalha um pouco mais sobre esse estilo de vida, sobre esse viver, que trago esse tema para essa manhã, o crente e a língua. O crente e a língua. Talvez esse capítulo 3, os 12 primeiros versículos que lemos agorinha, seja o texto que nos ajude a nos identificar se somos maduros ou imaturos, se somos espirituais ou carnais, se andamos no espírito ou andamos na carne. É para nos identificar. É nos identificar. Quando você identifica o outro, quando se examina o outro, você corre o risco de julgar mal. Né? Julgar mal. Mas a orientação de Tiago é para a gente andar mais compatível, mais próximo, mais afinado com o procedimento espiritual do crente, da palavra de Deus. E agora a gente está vendo aqui que ele vai falar sobre a língua. Né? Pastor, mas esse texto serve para a gente como orientação, como texto que serve para verificar em nós se somos espirituais, se somos carnais, se somos maduros ou imaturos, se andamos na carne ou andando no espírito? Sim, esse texto serve. Esse texto serve, e eu dou duas citações aqui. A primeira é do Senhor Jesus, quando em Lucas capítulo 6, veja aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Acompanha comigo aí. Lucas 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja, então a boca fala, a língua, né? A língua, a boca, a língua. Do que está cheio o coração. Jesus não está falando aqui que o coração, que ele cita aqui, não é o músculo, não é o órgão, não é. O coração aí, que ele diz, é o centro da vontade humana. É onde a vontade do homem ela é fabricada, industrializada, produzida. É dali que emana, é do coração, do centro da vontade do homem. Melhor ainda, esse coração, esse centro
Aí é você, o seu centro, o seu coração revela quem você é, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus diz, o homem bom, então, é a classificação de homem bom e homem mau. O homem bom, do bom tesouro, ou seja, do coração dele mesmo, lá do seu depósito, lá da sua origem, ele tira coisas boas, ele tira o bem. E o homem mau, né, do seu coração mau, ele tira coisas malignas. E a boca fala, ou seja, aquilo que está dentro, aquilo que você é externado pela boca. Então, esse texto de Tiago serve para a gente ver quem é maduro, quem é imaturo, quem é espiritual, quem é carnal. Serve para isso. Serve para identificar quem de fato nós somos. E também, o próprio texto de Tiago, no versículo 2 do capítulo 3 que lemos, diz assim, ó, porque todos, você aí também, você e eu, todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Então, há muitas coisas que a gente pode tropeçar. Todos. Porque somos pecadores. Se alguém não tropeça no falar, ele vai dizer aqui, ó, é varão perfeito. Perfeito varão. Capaz de refrear também o corpo inteiro. Então, se eu refreio o meu corpo inteiro quando não tropeço no falar, eu sou o varão perfeito. Então, varão perfeito, homem perfeito, é um dos únicos textos onde a Bíblia diz que o homem pode ser considerado perfeito. É quando ele refreia o seu falar, quando ele tem controle sobre a sua língua. E aí, perfeito e imperfeito. Então, esse texto de Tiago, corroborado com as palavras de Jesus, serve-nos como identificador de quem nós somos. E quem podemos ser? Maduros ou imaturos, espirituais ou carnais. Andarmos no espírito, obviamente, ou andarmos na carne, por exemplo. Podemos aqui pensar em outras classificações. Então, esse texto serve para a gente pensar nessas coisas. A primeira coisa a destacar aqui em Tiago 3, quero que você acompanhe aí, deixe os afazeres agora de casa, preste atenção aqui. A primeira coisa a destacar nesse texto aqui é que essa palavra de Tiago, do capítulo 3, essa palavra destina-se a um tipo de pessoa. Que tipo? Ao crente. Destina-se ao crente. Você vê nesse texto de 12 versículos, você vê por 3 vezes Tiago dizendo meus irmãos. Olha, no verso 1, meus irmãos. Depois ele vai repetir essa mesma expressão no versículo 10, né? De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. E depois, no último versículo lido, no versículo 12, acaso meus irmãos. Então ele cita 3 vezes meus irmãos para dizer que aquilo que ele está dizendo refere-se ao crente. Refere-se ao lavado e redimido no sangue de Jesus. Refere-se àquele que nasceu de novo. Então, essa palavra dessa manhã, ela direciona-se ao crente. A você aí, crente do outro lado aí, ó. A você, a mim, a todos nós. Direciona-se. É a primeira coisa que a gente tem que destacar. Com isso, exclui-se os demais tipos de pessoas. Ou seja, essa palavra não é para não crente. Não é para não crente. Embora o não crente possa até admirar, poxa, bacana, né? O crente, a fala do crente e tal, que legal, tal. Mas não é para ele, é para os meus irmãos, diz Tiago. É para os meus irmãos. Com isso, é perfeitamente possível nos enquadrarmos nessa palavra. A epígrafe do texto diz sobre o refrear a língua. Ah, pastor, eu não consigo, porque quando eu já falei, eu falo, depois penso, blá, blá, blá. É possível você, crente, refrear a sua língua. É possível você, crente, refrear a sua língua. Porque essa palavra é para os irmãos. Você é irmão, você é crente, você é cristão, você é filho de Deus, então é possível você refrear a sua língua. Não está dizendo de uma impossibilidade. Esse texto vem para nós como uma possibilidade. É possível refrearmos a nossa língua. Então,
É a primeira coisa que temos a destacar aqui na nossa meditação. A segunda coisa, a segunda questão em destaque, é que a Bíblia, ela estimula e ela responsabiliza quem deseja desempenhar ministério na casa de Deus. Ela estimula. Eu quero ser obreiro, eu quero ser do ministério, eu quero ensinar, eu quero ser professor, eu quero ser pregador, eu quero ser mestre. A Bíblia, ela estimula você nessa vertente, nesse segmento de ministério, mas a Bíblia também, ela responsabiliza. Quer ver? Olha o versículo 1, 3:1. Meus irmãos, estou falando para crente, estou falando para você, hein? Estou falando para você, tem coisa importante aqui, a palavra de Deus. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. É bonito, é bacana, não sei o quê. Não torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você que aquele que ensina receberá um critério de julgamento maior. Então, a Bíblia, ela nos responsabiliza. A Bíblia nos responsabiliza quem quer essas coisas. Pastor, então, e a estimulação? Está no capítulo 3, versículo 1 de 1 Timóteo. Aqui, 3:1 de Timóteo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja ao episcopado ou ao ministério, excelente obra almeja. A Bíblia está estimulando, está dizendo, você quer desenvolver trabalhos no Senhor, você quer liderar, você quer ser mestre, você quer ensinar, excelente obra você está almejando, isso é estímulo. Mas a Bíblia diz da responsabilidade. Quem ensina vai estar debaixo de um critério mais pesado de julgamento, de conferência, sabe? Então, essa é outra coisa que Tiago fala aqui. Eu não sei por que ele falou isso, talvez falando para mostrar que todo mundo está abarcado nessa preocupação da língua. Porque às vezes você olha assim, questão da língua, o crente não fala palavrão, a palavra torpe, não sei o quê, mas pega todo mundo, pega de quem deseja ministério e pega todo mundo, todos nós. Todos nós estamos inclusos dentro desse universo da comunidade cristã, né? Então, você que gosta aí de ensinar, de pregar, de microfone, olha aí, a Bíblia estimula você a essas coisas. Mas a Bíblia também te responsabiliza sobre essas coisas. Haverá maior cobrança no final das contas. Mais cobrança. Por quê? O uso da palavra adequado ou inadequadamente. Certo? Essa é a segunda coisa que eu queria colocar com você, esse segundo destaque desse texto que eu quero falar com você. Existe o último, o terceiro. O terceiro destaque que eu quero considerar aqui com os irmãos nessa manhã é a bênção de refrear a língua. A bênção, isso aí é geral para todo mundo. A bênção de refrear a língua. Veja, é uma bênção? É uma bênção, é uma bênção. Versículo 2 que lemos aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. É perfeito varão. Isso é uma bênção. Você ser classificado como varão perfeito. Isso é uma bênção. O que é bênção? Bênção é bem de Deus. Bem de Deus, eu estou atrás de uma bênção. Sim. Mas a Bíblia fala também de pessoas como bênção. Quer ver o negócio? Abra aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, aqui, versículo 7. Eu estou falando sobre pessoas como bênção. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quem subiu
Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu dons aos homens. Quem dá dom é Cristo e ele também é quem concede. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, e aí dá uma lista: evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ele deu dons a alguns homens, aos homens, para que esses pudessem desempenhar funções, desempenhar ministérios, com o objetivo de aperfeiçoar os santos, de aperfeiçoar a igreja, de edificar a igreja, o corpo de Cristo, a fim de que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que a gente não fique mais aí como meninos, agitados de um lado para outro, sendo levados por qualquer vento de doutrina e armadilha de homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então, o dom que Jesus está levantando e concedendo à igreja, ele diz: mas está aqui, apóstolo, mas pessoas como dons. Pessoas. Ele concedeu aos homens esses dons, mas as pessoas também são dons de Deus para a igreja. Então, a bênção de Deus, a bênção de ser varão perfeito, é você ser uma bênção para você, para sua família, para a igreja, para o seu trabalho, para você ser uma bênção, você ser o bem de Deus para as outras pessoas. Só que às vezes, nesse contexto nosso aí, né, as pessoas veem bênção apenas por alguma coisa que eu recebo, um bem material como bênção, e nem consideram bênção de Deus como questões espirituais, questões invisíveis, que são reais. Não é? Fruto do Espírito, são bênçãos de Deus. Pessoas, você, bênção de Deus, pode ser uma bênção de Deus. Eu sou um bem de Deus para a família, para a igreja, para a comunidade, para o trabalho, para a escola, a faculdade. Eu sou um bem de Deus. Fulano, é um bem de, olha, é um bem de Deus. Uma pessoa usada por Deus, é um bem, é um bem do Senhor para nós. Deus nos visitou e deixou um bem. E esse bem é uma pessoa, que pode ser você. Entendeu? Então, a bênção de refrear a língua, o texto diz: quando eu consigo refrear a língua, torno-me perfeito varão, perfeita varoa. Quando eu seguro a minha língua, a vontade de falar monte. Falar a todas. Mas quando eu refreio, e é possível refrear, quando eu refreio, eu me classifico como varão perfeito, varoa perfeita, homem e mulher perfeito. Isso é bem de Deus, é bênção refrear a língua. Ou seja, aí o texto vai dizer, porque todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Refrear o corpo está falando de um fruto do Espírito. Está falando do fruto do Espírito, na verdade. Domínio próprio. Pastor, eu sou lá do Nordeste, comigo eu pego a lambedeira. Pastor, comigo é assim. Deu, levou, dou troco, falo na cara. Que negócio todo, sabe? Então, um carioca brabo que puxa lá o revólver, fala assim, fala chiado, né? Carioca fala chiado, né? E não, comigo bala na cara, sabe? Cada um reage por aquilo que ele é. Mas quando você refreia a sua língua, quando você refreia, você exerce sobre a sua vida, dá a oportunidade da manifestação do fruto do Espírito, entre eles o domínio próprio. A Bíblia diz: refreia o corpo. Refreia o corpo. E refrear o corpo
tem muitas implicações. Né? Hoje vivemos dias onde a sensualidade é aguçadíssima, onde a preocupação com a estética, com o corpo, a preocupação com mostrar quem é pela casca, às vezes a casca não diz do conteúdo. A língua e a atitude diz do conteúdo. Vivemos dias de futilidades, muitas pessoas fúteis, que se prendem porque são ocas, elas se prendem na aparência. Não é? E a virtude espiritual não está na casca. A virtude espiritual está aonde? No interior. Então, quando você fica aí nessa loucura aí, às vezes somos influenciados, né, pelos personagens midiáticos, né, pelo mundo da moda. Somos influenciados por essas coisas. O perfil de mulher perfeita, o perfil de homem perfeito. Aí ficamos atrás desse perfil. Que perfil? Que perfil? Qual é o perfil ideal? Nunca parou a pensar nisso, não? Houve um tempo que mulheres mais cheinhas eram as mais atrativas. Agora o tempo parece que mudou. As mulheres magrinhas são as que a sociedade mais aceita como um tipo mais perfeito de mulher. Gente. Quando usamos a bênção de refrear nossa língua, isso é bênção para nós. Dominaremos o nosso corpo. Dominar o corpo é domínio próprio. Domínio próprio. E é isso que deve nortear a nossa vida como cristão. É isso que deve ter maior importância. Aí Tiago usa dois exemplos. O exemplo positivo e o exemplo negativo. Para clarear. Quase que desenha, né? Para que os seus leitores entendessem melhor essa questão da língua como refreada, como bênção. E aí ele vai falar do exemplo positivo. Ele vai citar a questão dos cavalos. Isso está no versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, se você trava a boca do cavalo, você comanda o cavalo. Você gera a obediência do cavalo a você que segura o animal. Então, não estou chamando aqui ninguém de cavalo, e nem Tiago está chamando alguém aqui de cavalo. Ele está dizendo, exemplificando, o cavalo é guiado pela boca. E aí ele vai dizer de uma palavra boa aqui, gente, obediência, para nos obedecerem. Então, a bênção da obediência. Você refreia a sua boca? Você exerce obediência sobre o seu corpo, obediência nas suas atitudes. Outro exemplo positivo são dos navios, está no versículo 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ou duros ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Navios imensos, e aí está lá o leme, né? Que ele compara o corpo, o leme como língua. E aí, mesmo diante dos rijos ventos, dos duros ventos, mesmo diante das dificuldades, o timoneiro consegue conduzir através desse pequeno órgão, desse pequeno instrumento, peça, o navio para... ou seja, a bênção de refrear a língua nos traz direção nas lutas. Nas lutas. Então, refrear a língua é bênção que gera em nós obediência. Promove fruto do Espírito Santo. Refrear a língua nos ajuda a ter uma sábia direção diante das lutas. Então, refrear a língua é bênção.
é bênção. Bênção. Pastor, se eu não falar, eu infarto. Só que a Bíblia está dizendo que é bênção. Outra coisa. Agora vamos ver o exemplo negativo. Ele fala do positivo, ele cita aí os cavalos e cita os navios. E agora ele vai citar um exemplo negativo que está no versículo de número 6 a 8, que eu vou ler com você. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos, se do homem tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ou seja, a língua aqui, ele apresenta o exemplo dele, a fagulha. Diz que uma fagulha, a fagulha que incendeia uma selva. Uma fagulha que incendeia uma selva. Algo dito, algo pronunciado, algo colocado inadequadamente, fora de ordem, fora de ocasião, fora de propósito, fora do momento. Ou seja, com falta de sabedoria. A palavra mal empregada, a palavra, sabe, ela pode incendiar uma selva. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chama a carreira da existência humana, como ela também é posta dentro dessa questão. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a língua é bênção, e aí cita situações positivas, mas é bênção porque ela mostra o outro lado da questão, que nos alerta ao mau uso dela. Então, esse alerta ao mau uso é um alerta importante. Esse alerta é bênção para a nossa vida, para a gente não prejudicar a carreira humana, não prejudicar outras pessoas e nem se auto-prejudicar. Ter esse entendimento é uma bênção. Bênção para refrearmos a nossa língua. É bênção também porque, através desse exercício, descobrimos quem somos. A nossa proposta inicial. Descobrirmos quem somos. E quando eu descubro quem sou, dou-me a oportunidade de, se aquilo que eu descobri em mim, ou quem sou, e isso não é aprovado pela palavra de Deus, porque muitos não conseguem chegar a esse entendimento, muitos não conseguem chegar a esse autoconhecimento, e aí acham que são alguma coisa, acham que é enquanto não é. Ter esse entendimento é uma bênção. Dá a minha oportunidade de, peraí, isso aqui não é, isso aqui, pelo que eu percebo, pela palavra, isso aqui não é de acordo com o viver cristão. Então, ou isso aqui é de acordo, então eu vou estimular mais, vou guiar-me mais nesse sentido. Então é nesse sentido que é bênção para as nossas vidas. A bênção de descobrir quem somos. Claro que às vezes ao descobrir quem somos, descobrimos que somos umas pestes. Descobrimos que usamos a nossa língua para incendiar a selva, para maldizer as pessoas, para falar mal dos outros. Então isso é ruim. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para abençoar, Deus nos chamou para sermos pessoas que abençoam as outras. Então veja o que está escrito aqui no versículo 9. Com ela, língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia, né? Louvamos a Deus, né? Tudo mais. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, aí vai soltando as máscaras, né, de nós. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Deus faz o homem para o louvor da sua glória. Glorificamos a Deus e falamos mal do que Deus criou.
Ai, ai. Aí coloca outra, versículo 10. De uma boca só procede bênção e maldição. Bênção, vamos falar do bem aqui, né? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, da mesma pessoa ter palavras que enaltecem o nome de Deus e da mesma pessoa, dos lábios desta mesma pessoa, proferirem palavras que amaldiçoam as pessoas que Deus criou. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Deus pode entender o teu louvor quando você mistura as coisas. Deus pode entender o teu louvor como algo que não agrada a Ele. Você acha que pode ser teu louvor, né? Tua palavra de elogio para Jesus, mas soa para Deus como falso. Porque aquilo que Deus cria, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus promove, você amaldiçoa? Você amaldiçoa? Você não gosta? Não é? Você não gosta? Aí, que louvor é esse teu a Deus? Que louvor esse é teu a Deus? Não é louvor a Deus. Aí nos enquadramos naquilo que Isaías falou, quando multiplicam a oração, quando levantam as mãos para adorar, eu não posso ver mistura de coisa santa com coisa impura. Não vou aceitar esse tipo de coisa, Deus diz. Não vou aceitar. Não, eu sou de Deus, né? Eu tenho Deus no coração e tal, mas a sua língua é suja. Gente, esse negócio de amaldiçoar é terrível. A Bíblia diz para não utilizarmos de palavras torpes. Está aí associada à maldição, né? Palavras torpes. Não é? E há uma facilidade de crente. Hoje em dia a gente vê tanto crente falando palavrão. E isso não é espiritual, não é da santidade, não é do céu, não é da palavra de Deus. Tem gente que acha que é estilo, é status falar palavrão no meio, entendeu? Palavrão. Uma vez, eu já contei isso aqui para alguém. Eu morava em um lugar, eu levei o carro para trocar o óleo. Aí o cara que trocava o óleo, ele falava palavrão a montes. Montes. Aí ele falou um palavrão feio, e aquilo me deu assim um negócio, e ele sempre falava, repetia isso. Aí na segunda ou terceira vez que eu fui lá trocar o óleo do veículo, aí ele falou um palavrão, né, fazendo referência ao órgão masculino, sexual masculino. E aí quando ele falou isso, eu falei assim, meu senhor, o senhor anda sempre com isso aí na boca, né? Aí ele tomou um susto. E desde então, nunca mais falou perto de mim o nome, fazendo referência ao órgão sexual masculino. Então, às vezes é pelo hábito. Às vezes é porque acham bonito, às vezes é para se autoafirmar, às vezes é para se contextualizar do contexto. Crente é sal da terra, luz do mundo. Não tem que usar isso aí, não. O crente tem que se policiar no que fala, para ser considerado varão perfeito. É possível alguém ser varão perfeito quando refrear a sua língua. Isso é uma bênção. Gente que fica chamando o filho de demônio, de isso, daquilo. Sabe? É muito complicado. Aí depois o filho não consegue ser bem sucedido nos estudos. O filho não consegue ser bem sucedido na escolha da profissão, mas é claro, você foi só marretando a cabeça emocionalmente, você marretando a vida emocional desse filho, aí depois você quer que ele... Porque você foi amaldiçoando, sabe? Você foi criando uma personalidade no seu filho, uma personalidade negativa, pessimista, para baixo, sabe? Então... Com a língua, bem dizemos ao Senhor, mas também com a língua amaldiçoamos. Não é bom que a gente misture isso. Não é bom. De uma só boca procede bênção e maldição. Não é bom que seja assim, que seja a nossa boca para proferir a bênção de Deus. Aí Tiago vai explicar por que é que não deve ser assim.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo, amargoso? Pode uma fonte produzir água doce e água salgada ao mesmo tempo? Não pode. Então não é, meus irmãos, ele diz, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Que coisas? Você glorificar a Deus e você falar mal das criaturas, das coisas que Deus fez. Você bem dizer e adorar a Deus e você falar palavrão ao mesmo tempo. Boca suja, misturada com coisa que é para agradar a Deus, e você fica como nisso. Então não é bom que isso aconteça. E nisso vamos descobrindo quem somos. Aí no versículo 12, para encerrar, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, aí nesse caso, estamos identificando quem somos. É do coração que procede. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas ruins. Mas, como é o teu tesouro? Como é o teu coração? Aliás, quem é você? Quem é você? E esse texto serve para a gente se identificar. Somos ou não somos? Se você é crente, você pode refrear a sua língua. Você vai refrear o seu corpo todo, você vai dar ocasião para a manifestação do fruto do Espírito. Qualidade de vida espiritual. Ser espiritual é pelo fruto do Espírito, não é pelos dons espirituais. Caráter, e não pelo carisma. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tem gente que fala meia dúzia de língua estranha, olha, é o homem de Deus, é a mulher de Deus. É fácil falar língua estranha. É fácil até imitar. Não é fácil falar, é fácil imitar quem fala língua estranha. É só pegar o que você ouviu e tentar reproduzir. Isso é fácil, para impressionar os outros, mas não procede do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Não é coisa de Deus. Então, aquilo que é imitável, cuidado. Pode ter engano nesse negócio. Mas aquilo que não tem como imitar é o caráter. Ou você é bom caráter, ou você é mau caráter. Fruto do Espírito é do Espírito, não é do engano. Sabe? Então, o caráter vai se revelar pela sua boca. Se você cuida da sua fala, se você cuida do seu coração, você corre o risco de ser uma bênção. Risco de ser uma bênção? É isso mesmo, risco de ser uma bênção. Então é possível você, crente, se policiar nas suas palavras. Ah, pastor, falar palavrão assim, né? Tá aí. Como tem aí na internet um monte de vídeo de gente que na hora de orar solta um palavrão, na hora de falar solta um palavrão. Não consegue achar o freio, né? Não consegue pisar no freio, porque está tão habituado, né? Aí pega mal, né? Fica mal na fita, não fica bem. Então, amados, nessa manhã, o que sobra para nós? Sobra para nós o que Tiago tem como preocupante. A preocupação de Tiago é escrever aos seus leitores para que os seus leitores sejam pessoas que tenham um viver espiritual, mais próximo do Evangelho do Senhor Jesus. E dentre estas coisas ele fala da língua. A utilização da língua. Que a sua língua seja para abençoar pessoas. Glorificar o nome de Jesus sem misturas, sabe? Sem amaldiçoar. Que você seja essa fonte única. Se é água doce, seja doce sempre. Se é água salgada, seja salgada sempre. Mas seja único. Não seja dúbio. Tá bom? Então, que essa orientação de Tiago nessa manhã possa nos ajudar a nos identificar. E uma vez a gente se auto-identificando, a gente escolha na direção de Deus o caminho de ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Certo? O nosso alvo é sermos parecidos com Jesus. Esse é o desejo do Espírito, essa é a obra do Espírito. Transformar-nos em pessoas mais parecidas com Jesus. Tá bom, querido? Deus abençoe. Logo mais 19 horas estaremos no culto presencial e online.
E aí você é convidado, você que não pode ir à igreja por algum motivo, né? Esteja conectado conosco, 19 horas aqui no horário do Rio de Janeiro, horário de Brasília, né? Você que é de outros estados, aí estou vendo aqui o Armindo, lá de Mato Grosso do Sul. Não sei se ainda mora no Mato Grosso do Sul. Lá o horário é diferente, tem uma hora menos ou mais. Deus abençoe. Estou vendo aqui a irmã Marli. A paz do Senhor, Marli, Andressa, Leilda, Deus abençoe. Quanto tempo, Leilda, Fabiana, Deus te conforte, minha filha. Ângela, quanto tempo, hein? Ângela, Mara, Deus abençoe. Neuza, Enéas, Braga, Deus abençoe. Kátia Coelar, estamos chegando aí. Cláudio Lízias, aí, menino novo, vascaíno, caindo. Muito bem. Minha sogra preferida, Elisa Leite, você está aí, minha filha? Opa, Deus abençoe também você. A todos, a bênção de Ana Maria Vieira, saudades. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até logo mais, se Deus quiser. Fico na paz do Senhor.